Ao final da tarde, após um dia duro de trabalho, muitos de nós já paramos para observar a beleza do pôr do sol. A cor âmbar formada pelo crepúsculo do anoitecer nos traz aquela sensação de missão concluída, algo como um término de um período. Desta forma, nosso corpo está plenamente adaptado biologicamente aos estados de dia e noite, e suas divisões de 12 horas. Contudo, existem alguns lugares no planeta onde esses ciclos são bem mais confusos. De modo que, por diversos meses do ano, o sol brilha constantemente, e em outros períodos do ano a noite perdura. Já imaginou ter a luz do sol por 24 horas no dia, e ainda, como seria poder esquecer do tempo, abandonar o relógio e fazer tudo conforme o seu próprio ritmo? Parece estranho, não é mesmo? Mas, cidades assim existem, e ficam no Círculo Polar Ártico. Círculo Ártico, o sol da meia-noite. Observando o globo terrestre, percebemos as linhas de divisões geográficas conhecidas como paralelos e meridianos. Algumas regiões peculiares do planeta estão situadas próximo a um desses paralelos, conhecido como Círculo Polar Ártico. Nestas regiões polares, durante o verão ocorre um fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Isso ocorre porque as regiões dos polos da Terra recebem a luz do Sol de forma ligeiramente diferente. Nesses lugares, a incidência de luz solar ocorre de maneira peculiar. Tal fenômeno acontece devido à localização geográfica dos polos e do movimento de rotação, translação e inclinação do eixo do planeta. Nos meses do final do ano, o hemisfério sul recebe uma quantidade maior de luz solar. Portanto, é muito mais iluminado do que o hemisfério norte, por causa do eixo de rotação da Terra. Isso significa que as áreas situadas em coordenadas de altitudes elevadas no mapa do hemisfério norte são desprovidas de recepção desses raios solares. Já na zona polar do hemisfério sul, passa a ter luz do Sol por mais tempo. Sendo que em julho, após as alterações dos movimentos da Terra, as estações do ano se modificam. E então a situação se inverte entre os polos norte e sul. Existem algumas cidades no Círculo do Polo Ártico, mas não no Círculo Antártico, com exceção da base de pesquisa do Polo Sul. E é por isso que durante o verão as cidades do extremo norte possuem este fenômeno de luz solar à meia-noite, de modo que observam nossa estrela circundar o horizonte, onde o Sol não se põe por um grande período. Os efeitos no corpo humano. O ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, funciona como um relógio de 24 horas que controla o funcionamento do nosso corpo entre o dia e a noite. Ele é responsável por regular as atividades físicas, mentais e comportamentais do corpo, e influencia a produção de hormônios enquanto acordado, e também no estado de sono, também níveis de energia, entre outros aspectos. Durante o período do dia, a luz, e durante a noite, a falta dela, influenciam o nosso relógio biológico, ditando como o nosso organismo se comporta no decorrer das 24 horas que compõem o dia no nosso planeta. É o meio pelo qual o organismo dos mamíferos, e também de plantas, se adapta à vida na Terra. Os habitantes da região polar norte já estão acostumados com esses ciclos incomuns de dia e noite. Porém, os turistas que visitam as cidades nessa região do globo têm dificuldades para manter o ritmo de sono. Todos os anos milhares de turistas procuram estas regiões do planeta para conseguir observar fenômenos naturais, como a aurora boreal, por exemplo. Os horários nesses lugares são tão complicados que, recentemente, em alguns desses locais já foi adotado um ritmo de vida bem específico. A suposta abolição do tempo. Desde maio de 2021, a ilha de West Tronso,
localizada ao norte do Círculo Ártico, sofre os impactos do solstício de verão, período em que o Sol fica visível 24 horas diárias por pouco mais de 2 meses seguidos. Com isso, os 350 moradores de Somaroi acabam esquecendo completamente do relógio e passam a agir de forma livre sem a influência dos ponteiros. Isso faz com que seja normal encontrar pessoas em todo tipo de serviço, mesmo nos horários da madrugada. Os residentes da ilha realizaram um encontro na prefeitura para assinar uma petição que estabelecia a região como uma zona livre, ou seja, que não seguiria mais de acordo com as normas horárias. Já imaginou viver nesta cidade, sem precisar se preocupar em contar o tempo? Porém, por mais interessante que esta proposta pode parecer para algumas pessoas, ela não foi verdadeira. Tudo não passou de uma campanha publicitária para atrair visitantes, e dessa forma estimular o turismo na região. Tal campanha ganhou tanto apelo com o público que muitos acreditaram ser um fato real. O Círculo Polar Ártico é uma região extremamente gelada do planeta. Os fenômenos naturais da aurora boreal e o sol da meia-noite são algumas das maiores atrações que levam muitas pessoas todos os anos a conhecer esta região espetacular. Ademais, a promessa de vida sem se preocupar com o tempo, seja só uma peça publicitária. O fato de apenas visitar este local e sentir a quebra do paradigma do ciclo de dia e noite nos faz quase acreditar que o tempo de fato não existe.